Olá, amigos. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro de 2017, e este é mais um Animai. Estamos sempre com convidados, trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Deixa aqui no chat a sua pergunta ou contribuição para o canal. Temos disponibilizados aqui mesmo o Superchat para você que está conosco online. Se você chegou depois da live e deseja contribuir, ainda pode contar com o PayPal, que está logo abaixo na descrição. Queria agradecer aos novos inscritos, nos canais parceiros, lembrando sempre de nossos amigos da Toca da Coruja e de canais que têm acompanhado a Alienates desde o começo. Queria também fazer um agradecimento especial aos colaboradores, Márcio, Ricardo, Rodrigo, Jaquita, Nancy, João Marcelo e Stefano, que estão sempre conosco aqui, e também ao Marcelo e ao Max, que me auxiliam na página do Facebook. Se você tiver interesse em nos enviar seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook, cujo link está logo abaixo na descrição do vídeo. Obrigado também a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer outras dúvidas que possa haver durante a live. Para você que gosta de ficar acordado de madrugada, logo depois da live, estaremos iniciando o Madrugadão com alguns dos melhores vídeos do canal. Ele será exibido até amanhecer do dia e terá chat disponível para você conversar com quem também estiver assistindo. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Gandara, e ele vai falar sobre dissociação cognitiva. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Clécio. Boa noite a todas as pessoas que estão ligadas no canal Alienates. É um prazer, uma honra estar com você, Clécio, aqui ao vivo, respondendo perguntas das pessoas, explanando um pouco sobre o tema. E vamos que vamos. Meu nome é Rodrigo, eu tenho um canal que até convido a todos para conhecer, o Pensamento UFO. É um canal direcionado à ufologia. A gente é o pensar ufológico, né? Então convido também a todos para assistir e se inscrever no canal Pensamento UFO. E é um prazer, Clécio, estar com você hoje. Eu agradeço. Para quem não conhece, o Rodrigo Gandara, ele é psicólogo e também abduzido, né? Ele tem uma história de abdução aí. Então, é uma pessoa perfeita para falar no nosso canal sobre psicologia sem preconceitos com a ufologia, né? Então, é uma pessoa que eu estava procurando para falar nesse canal sobre assuntos que, volta e meia, são necessários para que aqueles pesquisadores que vão a campo e se deparam com testemunhas possam reconhecer traços do comportamento humano e definir se a pessoa está falando a verdade ou não acerca de algum avistamento. Queria agradecer aqui o pessoal do chat que está chegando, Marco Cabral, Joselaide 01, obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu queria lembrar que quem tiver perguntas para fazer diretamente a nós, utilize o @alienates, ok? Para que possa ver mais rapidamente e para que vocês possam conversar tranquilamente sobre os assuntos aí. Rodrigo, fique à vontade para explanar o tema, já eu te passo as perguntas do pessoal, ok? Certinho, Clécio. Começando, pessoal, eu vou discorrer um pouco, além da gente falar um pouco sobre a dissociação da psicologia, pensada na psicologia, eu vou falar um pouquinho do transtorno dissociativo. Então, Clécio, é assim, a dissociação na psicologia é um estado agudo de descompensação mental. Então, o que seria? São certos pensamentos, emoções, sensações ou memórias que são ocultados por serem muito chocantes para uma mente consciente. Então, a pessoa que ela passa por um evento traumático, ela tem essa descompensação mental, entendeu? Aí, Clécio, assim, falando para o pessoal, existe também o transtorno dissociativo. O que seria o transtorno dissociativo? Olha, Clécio, esse transtorno é um tema muito complexo, entendeu? Nós ficaríamos horas aqui discorrendo sobre esse transtorno. Mas é um transtorno, como eu disse, bem complexo, e quando ele surge, ele é psicorreativo.
O que quer dizer isso? Ele vai surgir, Clécio, após um evento traumático. Então a pessoa passa por um evento traumático, passa por uma situação impactante na vida dela, e pode ser na infância, e geralmente é na infância, geralmente, mas não em todos os casos. E esse transtorno, ele vai ele vai, ele vai ter vai ser exacerbado, principalmente na adolescência e na fase jovem adulto. Mas não é todo mundo, Clécio, que vai desencadear esse transtorno dissociativo. Essa pessoa tem que ter uma carga genética que vai chegar no momento onde ela vai ter uma psicorreação. Isso pode ser uma reação fisiológica, pode ser, como ele é um transtorno psicossomático, após assim, esse trauma e depois de algum tempo, com o desencadear dele, ele vai fazer com que a pessoa se fragmente. Então, toda angústia, toda mágoa vai ter um sintoma que vai gerar essa fragmentação mental. Ele vai ter, por exemplo, no transtorno dissociativo, existem, por exemplo, Clécio, a somatização física, sabe? Então a pessoa vai ter amnésia, vai ter fuga dissociativa, vai ter uma dissociação motora sensorial perceptiva. O que acontece? Geralmente, nesse transtorno dissociativo, a pessoa tem uma perca de memória atual, ela não lembra onde ela mora, então ela fica vagando, e dentro desse transtorno, normalmente ela vaga na região que ela mora. Então, existe também a fuga dissociativa. O que é a fuga dissociativa? É o perder a memória, mas daí ela entra com uma nova identidade. Essa pessoa que, por exemplo, perde a sua memória, ela entra, o que a gente fala na psicologia com um alter ego, sabe? Ela vai ter uma outra personalidade, ela esquece aquela, e geralmente, Clécio, a personalidade que ela adquire é melhor, é muito engraçado isso, mas é melhor do que aquela que ela esqueceu, sabe? Ela se torna uma pessoa mais... ela dá um up nessa nova identidade, né? Então, isso, assim, geralmente é o transtorno dissociativo. Resumindo, é quando a pessoa tem um evento traumático e aquele evento, numa mente consciente, é muito chocante. Então, ela tem todas essas situações, esses desdobramentos depois desse evento traumático, que pode desencadear doenças físicas. Então, quando o médico fala que você vai no médico, né, após um evento traumático, e ele fala, ó, você está tendo certas dores, e isso pode ser psicológico. Então, o legal no paciente, no cliente, é procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque pode ser uma dor psicossomática, né? Então, esse é o transtorno dissociativo, né? Dentro dessa dissociação que nós estamos englobando agora. Ok, e a gente na ufologia sempre se depara, né, com histórias de abdução, você mesmo tem um histórico, né, de abdução, e como é que você faz para separar, assim, o que pode ser um estresse ou pode ser algo mesmo que a pessoa realmente tenha passado de fato? Ô Clécio, é assim, eu até no lidar com os meus clientes, com os meus pacientes, eu falo muito do ânimos e da ânimas, né? O que é o ânimos? O ânimos é a parte masculina do nosso ser, isso independente de ser homem ou mulher, tá? Mas o ânimos é onde você pega aquela energia masculina e você
você devolve a agressão do meio ambiente para o meio ambiente. Então, por exemplo, num evento de abdução, vamos falar num evento de abdução, a abdução, ela é traumática, ela é violenta, ela é diferente do contatado, né? Eu tenho um grande amigo que está no chat com a gente, um abraço para o Marcos Cabral, nosso grande amigo, nosso mestre. Então, ele é um contatado. Então, na parte ufológica, o contatado, ele é convidado, ele é aproximado, por exemplo, a essas entidades com benevolência, entre aspas. Entendeu? O Marcos até ele fala muito que ele foi convidado a entrar em naves e tal. O abduzido não, a abdução é um sequestro. A abdução é muito violenta, porque você está no seu meio ambiente, no lugar assim que você está, na sua zona de conforto, e de repente aparece uma luz, como no meu caso aparece uma luz, e você não sabe bem ao certo o que aconteceu. Eu tive o que na ufologia eles falam de teoria do tempo perdido. Eu tive uma amnésia dentro dessa teoria do tempo perdido, que foi da meia-noite e meia às 4. Então, o que eu lembro, a minha lembrança é, até a meia-noite e meia veio uma luz gigantesca que nos envolveu, e depois eu fui despertar às 4 com a mesma luz intensa ao nosso redor, mas eu não lembro nesse período o que aconteceu. Então, isso na abdução é um evento traumático que é muito agressivo, é um sequestro mesmo, né? E no contatado, não, o contatado ele lembra de tudo que acontece, na maioria dos casos. Então, dentro desse trauma de abdução, a pessoa ela pode perder a memória tanto a curto prazo como a longo prazo. Mas a sua pergunta é como trabalhar, como eu trabalhei isso. Voltando no que eu falei, Clécio, da ânima e do ânimos, existem pessoas que o ânimos, você agride o meio ambiente, você agride o externo, que é a sua parte masculina, né? E a ânima, quando você é a parte feminina, você se agride dentro de um estresse, dentro de um meio ambiente estressante. Tem? Então, quando você tá envolvido na sua ânima, você se autoagride, né? Você faz com que a sua autoagressão te dê um alento, entre aspas, daquilo que você está sofrendo. E o ânimos, não. O ânimos, você agride o meio ambiente ou através de um mecanismo de defesa que chama sublimação, você sublima aquela energia impactante, chocante, para algo externo. Então, no meu caso, Clécio, eu estava junto com um amigo meu nessa abdução. Então, na abdução, eu até tenho no canal, né, no nosso canal Pensamento UFO, eu faço uma entrevista com a pessoa que nos encontrou após essa experiência ufológica. E ele fala o seguinte, que o meu amigo, ele estava em pânico, mas ele estava quieto. Eu, ao contrário, eu estava muito falante, eu estava em pânico também, só que eu falava muito. E conversando com um estudioso, até um grande amigo que ele vai fazer uma hipnose num futuro próximo comigo, ele fala o seguinte, que tem dois tipos de abduzidos, aqueles que se retraem, né, e que não falam muito e que até escondem o evento, e o outro abduzido que ele coloca para fora, ele faz aquela catarse, né? Ele expande tudo que ele passou. Esse é meu caso. Então eu achei, Clécio, que no meu caso eu sublimei no estudo da ufologia. Eu até brinco com o pessoal que a minha abdução me trouxe uma saúde física muito melhor, sabe? Eu era bem debilitado, com pulmão, problemas assim de respiratórios, assim.
que melhorou 1000%, a saúde física, muscular também melhorou 1000%, mental também deu um up, só que o meu sono acabou. Eu até brinco com o pessoal porque eu falo aquela frase, para que à noite se eu não durmo? Então, a partir de 2006, né, que foi em fevereiro que eu tive essa abdução, eu não, o meu sono é fragmentadíssimo, eu não consigo dormir 8 horas assim contínuas, né? Eu consigo um sono fragmentado, um sono bem ruim desde então. Mas essa parte que você perguntou do abduzido, tem pessoas que sublimam, como eu falei, né? E colocam uma energia para frente, e tem pessoas que traumatizam e se retraem e não querem nem falar o evento, né? Mas daí, Clécio, ela vai somatizando até fisicamente, sabe? Tem muitos abduzidos que têm problemas em decorrência da abdução, né? Em decorrência de um evento traumático que é difícil para ela entender o que aconteceu. Então, dentro dessa parte, existem eu vejo duas correntes de abduzidos, que são aqueles abduzidos que começam a estudar ufologia e correr atrás, né? E os abduzidos que se retraem e até adoecem por conta dessa abdução. Rodrigo, Oi? tem também, assim, minha voz está repetindo aí um pouquinho. Sim, os casos de abdução, né, em sua maioria, dos que já foram pesquisados, né, nos anos 80, 90, eles têm um padrão, né? Geralmente a pessoa encontra aquela cadeira de dentista, coloca uma agulha gigante no nariz, tem os seres pequenos de cabeça gigante. Você acha que isso é algum tipo de projeção? Ou eles realmente teriam visto esses seres mesmo? O que você acha que poderia ser? Porque tem muito cético, né, que fala que essas pessoas dão essa descrição porque na época os filmes retratavam alienígenas com essas aparências, então elas começaram a projetar para o que elas dizem, ser experiências, enfim, só que a gente tem relatos desses seres com essa aparência de casos assim antes mesmo do século XX, né? Quando não havia os tais filmes, enfim, mas assim, queria ver a sua opinião. O que você acha sobre a aparência, sobre o roteiro da história de abdução, que geralmente é muito parecido entre diversos locais do mundo, né? Sempre tem a tal cadeira do dentista, sempre tem a tal agulha gigante, tem a perda de memória, né? Os seres de cabeça gigante, enfim. O que você acha que pode ser e o que pode não ser realmente um fato ufológico dentro disso aí? Olha, Clécio, isso é opinião minha, única e exclusiva minha, tá? Eu acho o seguinte, se você começar a estudar a ufologia mundial, existem relatos de pessoas distantes, quilômetros, pessoas de países diferentes dizendo a mesma história, a mesma experiência. Então, você falar que todas as pessoas do planeta Terra que têm ou tiveram essa experiência ufológica, né, de, por exemplo, abdução, que elas estão mentindo, sendo que elas moram em países diferentes e dizem os mesmos relatos. Eu lembro, se as pessoas colocarem na memória o caso de Colares, né, que teve até a aeronáutica, teve a empreitada de pesquisar e mandar soldados, e o coronel também lá, aquele coronel famoso que dizem eles que se suicidou, ninguém sabe se foi suicídio ou não, enfim. Você vê que Colares ela era distante, 100 quilômetros de outras regiões, e as pessoas vinham, relembrando o fato, né? As pessoas iam até o hospital se tratar daquelas
daqueles ferimentos e que elas obtiveram devido às luzes, que foi até o evento que eles chamam de chupa-chupa. Então, são relatos, Clésio, que você vê que são pessoas de 100 quilômetros de distância naquelas ilhas, que quando elas procuravam uma ajuda médica, elas diziam a mesma história, sendo que elas vieram de regiões diferentes. Então, eu acho assim, as pessoas céticas que não acreditam mesmo em abduções e em relatos das pessoas, é muito difícil você não acreditar em relatos que são de pessoas que não têm nada a ganhar relatando. Porque o abduzido, ele vai, assim, relatar, precisa ter muita coragem para uma pessoa relatar numa sociedade, principalmente atual, né? Ou até as sociedades passadas, porque você, literalmente, você é tido como um louco, as pessoas que não estudam, não compreendem essas experiências, elas falam, não, ou é louco, ou usa algum produto, sabe? Então, você ser cético nessa parte e não acreditar nas pessoas é muito complicado para mim, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que, devido aos eventos que eu passei, né, e passo, eu entendo muito bem essas pessoas, sabe, que têm esses eventos de abdução. Porque são eventos palpáveis, sabe? São impactantes. Uma coisa, Clécio, que eu vejo muito assim nas abduções, a pessoa, depois que você tem essa experiência de abdução, é difícil você trabalhar a sua mente, sabe? É muito difícil você leva um tempo, né? Como na psicologia a gente fala do luto, quando a gente perde um ente querido, que você tem um tempo de luto para trabalhar na sua mente tudo que você está passando com essa perda. A abdução, existe também um tempo de absorção do evento que você passou, né? E aí o que acontece? Até a pessoa começar ou não a relatar o evento, algumas procuram hipnose, outras procuram uma ajuda médica, psiquiatra, porque é muito impactante. Muda, é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Então, como você falou, né, Clécio, o que você acha das pessoas que não acreditam? Eu acho que elas estão bem equivocadas, porque os eventos ufológicos são reais, milhares, eu posso falar até milhões de pessoas no mundo, no planeta Terra, desde de muito tempo, passam por eventos dessa magnitude, passam por experiências de abdução, e existem relatos, até você falou muito dos filmes, Clécio, eu acho, no meu achismo é o seguinte, eu acho que todas essas, principalmente os filmes de Hollywood, você tem o caso, por exemplo, do Spielberg. Todos os filmes do Spielberg, vamos lembrar do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Aquilo, para mim, Clésio, aquilo são relatos, principalmente depois do Blue Book, né, que eles estudaram bastante nos Estados Unidos, que teve aquele livro Blue Book. Aqueles filmes, eu tenho, na minha opinião, são relatos de experiências com UFOs, com seres, e que eles fizeram filmes. E N filmes, vamos falar do Dark Skies, aquele que tem Os Escolhidos, né? Um filme muito atual sobre abdução. Vamos falar do Contato mesmo, e que são filmes que, na minha opinião, Clécio, são relatos de pessoas que passaram por eventos ufológicos, né? Eventos, por exemplo, de abdução ou de contatados, e que eles fizeram os filmes, né? Então é isso. Resumindo, eu acredito
100%, até por ter também passado por essas experiências, 100% nas pessoas que falam que tiveram alguma experiência ufológica. Claro que a gente não pode, até eu como psicólogo, não podemos generalizar. Existem pessoas que têm um distúrbio mental, então elas têm alucinações visuais. A própria esquizofrenia, a pessoa ela ouve vozes, né, internas na mente. Então, tirando esses quadros clínicos psiquiátricos, existem pessoas, uma grande porcentagem de pessoas idôneas, pessoas com saúde mental plena, que de repente passam por experiências ufológicas e que são reais. Não tem como você falar, não, não são, entendeu? Porque a pessoa, como eu disse, não está ganhando nada expondo publicamente que ela passou por um evento de, por exemplo, abdução e mentir, sabe? Tem aquele filme, Clécio, aquele Fogo no Céu, não sei se vocês lembram, mas aquele que tem um caso famoso nos Estados Unidos. O Travis Walton, né? Isso, Travis, né? Então, aquele rapaz, aquele lenhador, ele estava com mais amigos e, de repente, ele some da floresta. Os amigos são até indagados que eles... que os policiais falam, vocês mataram ele. E, de repente, o rapaz aparece. E tem todo aquele evento pós-abdução dele, que ele conta tal. Então, essas pessoas, eu acredito muito, 100%, reforçando aquilo que eu falei. Eu acho que uma grande parcela de pessoas são pessoas que estão dizendo a verdade, e essa verdade, muitos grupos, agora entrando em outra pauta, mas muitos grupos não querem que essas verdades venham a público, né? Elas não querem, grupos não também, não quero abrir um precedente, o porquê, porque também eu não sei, mas tem muito, eu sei, assim, que muitos grupos não querem que fatos ufológicos venham a público, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, eu já vou passar agora, a parte das perguntas do chat, né? O Artesão da Luz, inclusive, ele participa com a gente aqui sempre, né? Todas as quintas. Hoje ele está como participante do chat, né? Seja bem-vindo, Dipak. A pergunta dele é o seguinte: o que seria abduzido, o corpo ou a alma? Uma abdução corporal? A abdução é do corpo ou da alma? Acho que foi isso que ele perguntou. Certo. Olha, Clécio, eu, por ter passado por esse evento de abdução, essa experiência, eu acho que o abduzido, ele é abduzido inteiro, 100%, tanto mente quanto corpo. Eu tenho uma marca na perna que, se você fizer uma análise médica, que eu já conversei com médicos, teve uma subtração de epiderme, de derme. Então, foi tirado o material da minha perna. É um caso, assim, comum. Tem até um pesquisador, um ufólogo dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome, mas ele fala o seguinte, que a maioria dos abduzidos, eles voltam com marcas no corpo, e entre essas marcas existem furos redondos para baixo do joelho que eles falam, que eles nomeiam de marcas de instrumento. Então você vê na abdução, essa abdução foi corporal, foi física, porque teve uma subtração de material biológico, e também mental, por quê? Porque você, assim, bem simplista a minha fala agora, mas você é fisgado, sabe? Você não se desconecta mentalmente mais desses eventos,
desses OVNIs, por exemplo, né? Você busca incessantemente, você desvia a sua vida e você foca totalmente ao estudo, principalmente da ufologia, em alguns casos. E outros casos, como eu falei, de pessoas que se retraem, mas que elas trazem uma carga traumática que abala mentalmente. Eu até quero fazer uma observação, Clécio. Quantas pessoas nos sanatórios do mundo inteiro que elas não tiveram uma experiência, por exemplo, de abdução ou avistamento de seres e naves, e de repente ela, com um psicológico enfraquecido, não souberam trabalhar esse evento, e quantas pessoas não estão, por exemplo, em sanatórios, sendo tratadas com medicamentos, porque alguns profissionais não acreditam que elas passaram, por exemplo, por um evento ufológico. Então, isso até eu indago muito isso. Eu vou passar até para vocês um filme que não é ufológico, então, né, não é essa parte de ufologia, mas aquele com o Rodrigo Santoro, O Bicho de Sete Cabeças, ele retrata bem o viver por exemplo, num sanatório. É muito medicamento, é muita coisa que abala a pessoa totalmente. E se tiver, por exemplo, um apoio psicológico, um apoio com muito mais humanismo dessas pessoas que vêm desses eventos de abdução, por exemplo, eu acho que a melhora seria muito mais ampla do que, por exemplo, entrar com medicação e não crer no que a pessoa está falando, né? Não sei se eu respondi a pergunta dele, tá? Acredito que sim. Uma coisa assim que, não sei se a gente já conversou sobre isso aqui, a respeito desse assunto, mas eu não ao vivo, né? A gente conversou antes de entrar ao vivo sobre os recursos utilizados, né? Assim, de falácias. A pessoa, por exemplo, está ouvindo o relato da testemunha e interrompe, né? A testemunha, deixando ela constrangida. Acho que eu falei isso agora, não? Eu estou me repetindo aqui, né? Mas é uma coisa assim que desfaz um pouco, desassocia um pouco, né, a pessoa do que ela quer dizer, porque ela fica sem graça na hora que está contando, e às vezes a pessoa interrompe por preconceito, por puro preconceito. Isso acontece muito na televisão, quando a pessoa vai dar o relato na TV, né, e o apresentador quer parar para brincar um pouco, enfim. Que você associaria, né, nesse caso, com a dissociação, né, cognitiva? Clécio, você falou das pessoas que vão, por exemplo, fazer uma entrevista com uma pessoa que relata uma experiência ufológica e, de repente, essa pessoa inibe a entrevistada, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito no meio, na ufologia mundial. Vocês lembram o evento das luzes de Fênix, onde centenas e centenas de pessoas relatam ter visto uma nave sobrevoando Fênix, e de repente o governador vai lá e coloca uma pessoa com uma máscara de extraterrestre, com uma mão lá, todo fantasiado, falando que não tem nada a ver, que aquilo não é real. E depois de alguns anos, esse mesmo governador vem e fala que, olha, eu menti, era real, realmente as pessoas estavam certas. Então eu percebo o seguinte: quando a pessoa ela se predispõe a relatar um evento ufológico, essa pessoa ela está conseguindo tirar de dentro dela uma força muito grande para expor a imagem dela até a um público que de repente vai achar ela ridícula, que vai achar ela louca. Então,
a pessoa que... A ufologia é um estudo muito sério, sabe? E existem ufólogos que eu bato palmas, sabe, muito, porque são pessoas sérias que levam a seriedade à ufologia, que é um campo que precisa ser muito estudado. Numa entrevista que eu dei para o canal Novatologia, eu acho, essas semanas atrás. Até eu quero mandar um grande abraço para o Ricardo Braga, todo o pessoal lá, Rodrigo Pontes, a Jequita e tal. Ele, nessa, nessa entrevista, eu até falei que a ufologia, eu citei o Úvio. O Úvio, né? O Úvio é um físico, um senhor que já é falecido, mas tem um documentário que o Úvio fala numa entrevista o seguinte, que as pessoas do mundo, elas têm o direito de saber os fatos que estão acontecendo dentro da ufologia, porque a humanidade, ela tem que saber, ela tem o direito de saber, apesar da gente não ter, pelos estudos ufológicos, a gente não tem controle, né, dos OVNIs ou dos eventos ufológicos, mas a humanidade, ela tem o direito de saber o que vai acontecer depois da esquina. Essa frase do Úvio foi muito impactante na minha vida, porque as pessoas, elas estão sendo abduzidas, elas estão sendo tiradas de suas casas, de suas camas e vivenciando fatos que elas não entendem, né? Então é muito sério, sabe? A gente tem muitos entrevistadores, até, Clésio, eu vejo televisões que, quando, por exemplo, num evento ufológico, elas fazem um enredo tal que aquilo fica ridicularizado, sabe? Eu até lembro dos irmãos Mondini, que eles, numa das entrevistas que eu assisti deles, eles relatam que eles não quiseram, por exemplo, expor e ser entrevistado por tais e tais programas de TV aberta, pela não seriedade do programa. E eu achei que eles tiveram uma coerência muito bacana, sabe? Eles foram muito inteligentes e sábios de não expor, por exemplo, um evento ufológico dentro de uma TV aberta, que de repente ia distorcer as informações e aquilo se torna uma coisa banal, e não é, né? A ufologia é muito séria. A ufologia é um estudo dos mais sérios dentro dos estudos da raça humana, né? Eu estive aqui, então, com o Rodrigo Gandara. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela participação. E a gente vai retornar com outros temas relacionados à ufologia, com certeza. São temas muito abrangentes, né? E não tem como não falar de psicologia também, porque a maioria das coisas que a gente sabe de ufologia está ligado aos relatos das testemunhas, né? E cabe a nós diferenciar quem está falando a verdade, quem não está, e tendo o auxílio de um profissional da psicologia é muito mais fácil, né, para chegar a ter uma luz melhor, né, sobre este assunto. Né. Eu queria que você deixasse suas considerações finais dentro do que foi falado e comente um pouquinho também sobre o seu trabalho. Olha, Clécio, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com clientes já faz mais de 8 anos e estudo ufologia, assim, muito pesadamente desde 2006, mas anteriormente eu sempre, desde muito novo mesmo, de 5 anos de idade, é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu queria só agradecer a você pelo espaço, pela honra de estar no seu canal do Alienates. Foi um prazer, e eu convido a todas as pessoas para entrar no meu canal também, Pensamento UFO. É um canal novo, nós estamos assim com desdobramentos de vídeos, começando a fazer os vídeos e pensando mais e mais a ufologia. Quero mandar um abraço para o Marco, para o Ribamar, para a Carla, enfim, todos, muitos amigos e amigas
que acompanha a gente e foi um prazer, Clécio. Opa, o prazer foi todo meu. E você já está automaticamente convidado aqui para falar sobre outros temas. A gente vai escolher aqui, né, e marcar um dia específico. Antes de voltar a você aqui, eu vou falar um pouquinho com o pessoal do chat. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, aí, a Joselaide, que esteve com a gente até o final, o Marco Cabral, 01, muito obrigado, o Artesão da Luz, que é o Dipac Sacaraveda, ele está sempre conosco nas quintas-feiras. Hoje ele precisou se ausentar, mas ele participou aqui no chat com a gente, inclusive enviou uma pergunta. Muito obrigado pela participação, Dipac. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, Elton Campos, que deu um olá ali no começo, né? Pessoal, lembrando a vocês que quem estiver disponível na madrugada de hoje, nós estaremos exibindo o Madrugadão. O chat estará disponível para quem quiser conversar com os que estiverem assistindo também. Queria convidar a você que conheceu o canal agora, que se inscreva, conheça, dê uma chance para nós, né? Veja os vídeos aí, as playlists, nós temos mais de 1.200 vídeos, e a melhor forma de conhecer os temas, as abordagens, é através da nossa playlist, tá? Então, assim, vale a pena você conhecer, pelo menos assista um pouquinho aí, eu tenho certeza de que você vai se identificar com muita coisa, se você gosta do tema ufologia. Se você não gosta, você desmistificar um pouco sobre isso. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado você. Eu quero mandar um grande abraço a todos que estão nos assistindo, Cléber. E é um prazer. Tamo aí, tamo junto, meu amigo. Isso aí, obrigado, pessoal, que está no chat. Você que chegou agora, volte o vídeo, vai valer a pena conhecer os detalhes sobre este tema que falamos hoje. Amanhã nós não teremos live, estarei fazendo live com a Nancy no sábado, às 9h30 da noite, dando continuidade ao tema Elementares, ok? Que ela iniciou alguns meses atrás. Ela vai falar sobre a segunda parte, respondendo perguntas também de vocês. E mais uma vez, obrigado a cada um e até a próxima live aqui no canal Alienados.